Senhoras e senhores, olha quem está aqui. No programa de hoje, um convidado mais que especial. Um dos maiores craques de todos os tempos. Não sou eu. É isso aí, galera. Pô, aqui é Zico. O galinho que conquistou o mundo através de Quintino. É isso aí, gente. Cada semana, um papo diferente. Isso é o Resenha do Galinho. A personificação do futebol, Arthur Antunes Coimbra, o incrível Zico! Olha só. Cadê o pilhado? Não veio? Tá com medo? O pilhado tá no elevador. Tá com dor de barriga? É. Tá com medo. Fala, Zico, beleza? Que honra, hein? Você tá aí com... Que honra, que prazer estar aqui com vocês. Prazer Resenha. é nosso receber. Nem merecemos receber uma pessoa tão ilustre de categoria. Né? Ele tá com o Resenha do Galinho, quinta, 9 da noite aqui na Panflix. 10h30. 10h30? 10h30. 22h30. 22h30, isso. Tá muito legal fazer. Deram uma colher porque diminuíram um pouco o tempo do programa, então ficou bom. Entendi. É rápido. Eu vi você com o Luxemburgo. Foi. Né? Meu compadre. Fechou. É isso aí, professor. O professor tá lá no Corinthians. Já estão querendo derrubar ele. Ô, louco, Você mas acredita que o torcedor já... Falou, não, se ele não ganhar a Sul-Americana, já pode ir embora. Porra, a brasileira é difícil, né, Zico? Complicado. Agradar essa torcida não é fácil. Todas as torcidas, né? Não, mas no Japão não tem isso. Agora já tem também. Já tem no Japão? Já mudou também. Já, não, agora... mas até hoje os caras falam de você lá. Opa. Não, eu sei, mas eu aqui tô falando da questão dos técnicos, hoje já não duram tanto como na minha época, né? Era questão de cumprir o contrato todo. Aí depois sim liberavam, mas agora não. Agora perdeu 4, 5 já. Pressão, já estão se livrando. Mas na sua época, o técnico não mandava tanto assim. Verdade, também. Né? Eu acho que deram superpoderes aos técnicos hoje. E isso daí também afeta, né? Porque ele hoje comanda tudo, né? Você sabe quem tá estrela pra caramba? Juiz. Juiz estrela? O juiz agora, outro dia eu cruzei no shopping, tinha um juiz lá todo andando, eu falei, conheço esse cara, ele é juiz, mas tá todo... Pimpão? Todo pimpão. O que eu acho é que deveriam dar um pouquinho mais de infraestrutura para os juízes trabalharem, entendeu? Não tem, você vê as federações não tem um CT para que os árbitros possam treinar. Eu sei disso porque lá no meu CT, muitos árbitros da Federação Carioca e da CBF treinam lá. Eu acho que nós temos hoje entidades suficientes que deveria ter um centro de treinamento para os árbitros. Você tem uma estrutura, você tem um time, né? Eu tive. Agora não tem mais? Tem muito murro em ponta de faca. Zico? Por quê? O Pilhado conhece bem a história. Né? O Pilhado, você viu o Pilhado na Globo como era bonito? Sim, ok. Põe o Pilhado na Globo. O que estragou. Olha que a Jovem Pan estraga. Põe o Pilhado na Globo. Cuidado, hein? Põe o Pilhado na Globo. Dentes brancos, fortes. Eu dei entrevista pra ele na Globo, ele era muito bonito. Parecia a galera da Malhação. Olha o Pilhado. Malhação, pô. Agora tá derrubado, pô. Demora, que os caras demoram. O seu programa demoram também. O Pilhado na Globo. Eita, Dente branco. Eu fui jogar contra ele, eu fiquei com receio de dar um drible, porque ele é muito bonito, ficava cheio de marca. Agora veio pra Jovem Pan. Põe o Pilhado na Jovem Pan. Olha aí, ó. Pilhado na Jovem Pan. Ó. Mais bonito Rodomurcho. Não. Rodomurcho. A beleza diferente, exótica. Isso é beleza exótica. E aí, Pilhadão, obrigado, hein? Que é isso, obrigado que pela honra participação. participar sempre com E vocês. teu programa sucesso. Eu não perco um. Domingo ele tem 2 horários. Tem. Um que vai do 1 da tarde. De 1 às 3. Às 3. E depois às 5. De 6 às 7h30. Isso aí. Jovem Na Pan TV botou Jovem ele pra Pan também. trabalhar aí. Botou ele pra trabalhar, mas tá muito legal o programa. Pô, Sucesso, honra. hein, bicho? Ouvir isso de vocês, que honra. O maior sucesso da Tá, Jovem Pan porque tem o elogiando a Flávio gente lá. Prado. Isso, que é você vai muito melhor você que vai na você. cola dele. Tá, porque por tem você, o Flávio Prado é muito melhor que ele. sim. E ele sempre Ele briga. rouba a pauta. Ele dos briga caras. com o Flávio Prado e o Flávio ganha... Brigam sério. E você quer que eu fale qual foi a última briga com o Eu já Flávio fui Prado? até o motivo dessa briga. Sim. É Já. isso. Foi ele. A última. O Flávio Prado teve a cara de pau de Meus falar 2 camaradas, e aí, brigando. que o Neymar tá no nível do Zico. Você viu os dois jogarem. Pelo amor de Deus, não dá pra comparar o Neymar com o Galo. Que isso, o cara é fera, rapaz. Mas você não vai falar. Você vai falar. humilde, ele é Você humilde. não vai falar. Emílio, você, O Neymar? Neymar ou Zico?
bola. É difícil. E eu acho fácil. Zico disparado. Fala, meu camarada. Não, mas o Neymar... Ué, eu posso dar opinião. Não, o Neymar, porra, o Neymar você tem que ver que ele joga em alto nível há uns 12 anos. Sim. Não é? 2009. Desde 2009 o moleque tá batendo ali no... Isso que é difícil. Ele é um fenômeno. Por exemplo, outro dia você fenômeno. tava falando do Gaúcho. Ele jogou 2 temporadas. E acabou. Mas no auge, pra mim, o Não, mas Gaúcho não vem é muito com melhor auge. que o Neymar. Porra, você vem com Mas eu auge, tenho que pô. vir com Que auge. auge? Não vamos brigar. Hoje é homenagem ao Zico. Você acha que o Zico foi melhor que o Neymar? Eu acho. E aí não é porque eu não acho o Neymar craque, é porque eu acho ele muito craque. É que ele é flamenguista também. Ué, pode ser. Mas se você for ver... Ó, vamos lá, o Vampeta, tá? O Vampeta Caiu que nem uma... Caiu que nem uma... Caiu, meu. Eu tava assistindo. Parecia o Zé Coitado. Pelim, pô. Tomou 3 cervejas, Um encheu saco de o bucho batata. de O muqueca. melhor é que ele tenta a trivela, Maravilhoso. erra, e depois cai. Você é um gênio. Você viu isso? Jabulani. Você viu? Não vi. Você Tem não aí? viu? Tem aí o trechinho? Tem que parar no auge. Lendas do Real Madrid, lendas do Corinthians contra lendas do Real Madrid. Ah, foi. O Vampeta cai. Igual um saco de batata. Parece. Parece uma acarajé. Deu mole. Ó, Aí, o Vampa. Vamp fala, depois do Pelé, Zico. Ele fala. Sim. O Vampeta fala isso. Fiz bons amigos no futebol. Não, o que esse cara fez no futebol é uma coisa assustadora. É Com todo impressionante, respeito aí, pô. muito fã do... Ô, Zico, o mas a discussão é aquele negócio que o brasileiro fala, né? Não tem Copa, cai do meu ranking. Todo brasileiro tem o seu ranking, né? Tem o seu top. Isso te irritou em algum momento? Eu falei, nunca ganhou uma Copa, então o Zico não pode estar em nenhum patamar. Assim como o Neymar, ele deu a entrevista pra dar o contexto pra galera que o Neymar falou, não ganhei, eu posso não ganhar nenhuma Copa, mas o Zico também é um grande jogador, ele nunca ganhou nenhum, nem só por isso dá pra, de maneira nenhuma. dá pra Não pagar irrita. o dom dele. O bom é que a gente tá bem acompanhado, né? De Cruyff, de Stefano, Puskás. Então, próprio é Cristiano legal. Ronaldo. E a seleção de 82 também, né? Imagina, o Magrão, né? Aquela turma toda. Então, eu acho que isso aí é muito, muito relativo, né? Lógico que todos nós lutamos para conseguir isso. Mas o homem lá de cima não quis. A gente ganhou outras coisas. Então, a gente tem que saber conviver com vitórias e com derrotas. Eu não deixo de dormir por causa disso. Mas você acha uma palhaçada isso? Não deixarem de te colocar num patamar porque não ganhou uma Copa? Porque é futebol, mas que isso você não jogou. vai mudar nada da minha vida, cara. Jura, não muda pra você? Não muda nada da minha vida. Não vou me preocupar com isso, com o que pensam, o que não pensam. Eu tenho que preocupar comigo, com a minha carreira, o que eu fiz. E acabou. E não foi pouca profissional coisa. que eu fiz e pronto. E por falar em carreira, meu Deus, no pique, a Opa, pergunta. Avalone. Meu Deus, grande Galinho do Quintino. Eu quero fazer uma pergunta aqui no pique. Uma pergunta meio homenagem para o grande Galinho do Quintino. Você. Da minha época aí. Meu Deus, grande. No pique. Quantos já nós tomamos no Leste Tratoria? Meu Deus, grande. Dipolini. Calçados é Dipolini, é diferente, é Dipolini. Você, Zico, pergunta que eu não quero calar, meu Deus. Lá na época do Juventude de Quintino, você tinha noção que ia ser esse nome hoje pro futebol? Interrogação. Não tinha a menor ideia. Apesar de meus dois irmãos sempre perturbarem e me jogarem pressão, dizendo que o melhor da família estava para chegar. Então, mas eu não. Eu não esperava nem que pudesse vir a ser jogador de futebol, né? E o Zico de hoje pro menino lá atrás, o que você falaria pra ele naquela época? Interrogação. Se tivesse a bola que eu jogava na época, eu mandaria ele seguir o futebol. Aí sim. Porque eu sabia a bola que eu jogava. Quando é pequeno, é chamado para ir jogar em todos os times das ruas todas, vizinhas, e aí quando você vai jogar, fica todo mundo falando do garotinho, lourinho. Sim. Então, é lógico que ninguém é burro de não entender isso, né? Ou se fazer de santo, né? De inocente. E foi um futebol mágico, bicho. Pelo amor de Deus, cara. Vê esse cara batendo falta. Eu acho que a molecada, ela precisa enaltecer os velhos ídolos que a gente tem no nosso esporte. A gente esquece deles. Eu imagino você, moleque... Não é só no futebol, não. Em tudo. Em todos os esportes. O Guga, cara. Olha o que o Guga fez pro esporte. Mas, de fato, você é um cara que é uma referência. Quando você era o pequeno Zico, quem era o cara que você olhava, imitava e falava, eu quero ser ele? Porque todo jogador de futebol, quando joga sozinho, ele pensa em alguém. Meus dois irmãos, o Edu e o Antunes, eles é que eu acompanhei a carreira deles todos, eu conheci todos os campos do Rio de Janeiro, vendo eles jogarem. É lógico que de ídolo assim, seu pai também, do Flamengo, né? O Dida, que na época que eu nasci, o Dida era o grande nome, Flamengo, camisa 10. Então a gente tinha um carinho muito grande, a família toda, pelo Dida, e eu não era diferente.
Eu cansei de ver jogos da Portuguesa de Desportes no Maracanã quando ia jogar para ver o Dida. Mas seguir a carreira, repetir, copiar o que meus irmãos faziam, eles é que me foram as grandes referências. Zico, além do que você fez em campo, no Japão você criou a cultura do futebol japonês, que hoje é uma paixão nacional por lá. Não tinha futebol. Foi o Escorpião, irmão. Muita Kashima. gente não é que não tinha futebol. Cara, não tinha futebol. Não Você tinha... que levou o futebol. Não, ele levou a bola. Ele é conhecido. Ele é conhecido. Pô, tem estátua sua lá. Não vem querer dar de humilde. Não é humilde, não. Não vem querer dar de humilde Deixa eu só fazer aqui. a Tem explicação. estátua sua. Tem. Você vai no Japão, tem estátua. Reconhecimento. Ele é conhecido como Charles Miller. Isso aí. Charles Miller brasileiro. O futebol profissional, Emílio. Sim, profissional. Porra, até aqui. O Kashima não existia, né? Eu lembro aqui passava na TV Cultura, era uma puta audiência. A gente ficava assistindo o campeonato japonês por sua culpa. Deixa eu só fazer o break pra rede. Eu continuo. Olha lá, tem estátua. Vai pro Japão. Você foi lá no Japão. Fui pro Japão e ele é enaltecido até hoje, cara. O breakzinho, só pro Reginaldo. Reginaldo Break, resenha do Galinho, toda quinta, 22h30. 10h30 da noite aqui na programação da Jovem Pan. E o Instagram dele, @Zico. Olha só que Instagram bonito. Vai lá, Reginaldinho. E aí, continuando assim, tem toda essa questão de ver o futebol profissional, de criar, e deu certo. Coisa que não aconteceu nos Estados Unidos. Agora estão tentando a MLS, mas o Pelé, a ida dele para os Estados Unidos foi uma tentativa, né? Inclusive, muita gente fora do Brasil te chama como o Pelé branco. Eu queria saber o que deu certo. Foram só jogadores para lá. Então o americano não jogava. Você sabe que eu fui jogar o jogo de 20 anos do Cosmos, todo aquele plantel dos 20 anos, tinham 2 americanos. Então o futebol... né, era para os hispânicos e tal. O Japão não, o Japão eram só 2 estrangeiros e todos os japoneses jogavam. Então, quando eu cheguei lá, eu disse, nós temos que formar ídolos japoneses, que aí o público vai vir e vai continuar jogando futebol. Quando eu cheguei lá, o número de pessoas jogando futebol era muito pequeno. Quando eu saí de lá, tinham 6 milhões de jovens jogando futebol, cara. Que loucura. E aí a possibilidade de sair grandes jogadores aumenta. Aí foi muita gente boa para lá, da Europa, da América do Sul. E isso motivou bastante. E o biotipo do japonês, ele é mais adequado para o futebol sul-americano. Então, lógico que a minha ida para lá, numa cidade pequena, que não existia praticamente nada, a não ser uma siderúrgica. E de repente o time de lá vira a referência do país, cara, aquilo tomou uma dimensão muito grande, né? E tá até hoje, o Kashima é o maior vencedor de campeonatos, ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis lá. Tem o maior número de jogadores, já foi para a seleção, tem todos os recordes foram batidos. Então, isso aí é gratificante, né? Mas isso é bacana, isso né? É gratificante, eles são muito gratos por isso. Que é o que agora estão tentando fazer na Arábia, né? Exatamente. Na Arábia também. Mas você vai repetir isso, vai ter time lá com 7 ou 8 estrangeiros. Aí o árabe não joga. Não cria ídolo, né? E a seleção não perde com isso. Mas o árabe, ele não quer que o árabe jogue, né? O árabe, ele quer levar a Copa do Mundo para a Arábia. Eu sei, mas depois que a Copa foi pro Catar, a Arábia, por vaidade, vai querer uma Copa do Mundo lá, porque é o mais rico. A China agora aconteceu isso. Foi um monte de gente para lá e a China continuou sem participar de Copa do Mundo, porque a eliminatória foi uma vergonha. E eu acho que a Arábia, que já predominou o futebol da Ásia, hoje vai ter muito árabe sentado no banquinho. Porra, o feminino, o Japão joga muito, né? O time feminino. Muito. Eu tava vendo, ó. O que você tá rindo aí, ó? E já foi campeão do tá mundo. rindo. Tá falando Tá rindo aí, ó. Fazendo Foi graça. campeão, pô. Pilhado não gosta. O Pilhado Foi campeão do Fala mundo. 3 jogadores. Fala aí, pô. Fala, já que você assiste com- tanto futebol feminino, me fala aí, jogador. Não, eu assisti o jogo. O Coxica. Não sei. Sauara, deserto do Sauara. Deserto do Pilhado não Sauara. gosta de futebol. Mas o Zico continua no Japão, né? Ajudando. Eu tô Fazendo uma como- temática. Não, você tá no Não, futebol. eu sou conselheiro do Kashima ainda. Você tá lá. Trabalho lá. Mas agora, hoje, mais fora do campo, marketing e trabalho com os patrocinadores, aquela coisa toda, torcedores. Bom.
Então, vou ficar lá agora, vou para lá em outubro, vou ficar lá quase 2 meses. Agora, você sabe que eu gosto do debate e você discorda de mim sobre debate, isso. Você pode ser homenageado, irmão. Debate. Você discorda de Sabe o que é? Quando ele me vê, ele foi jogar contra mim, de zagueiro. Tomou um passeio, levou 10. Tomou 10. Sim. Não sabia nem pra onde olhar a bola. Perdi o rumo. Foram 9. Ah, então tá bom. Por causa de um, pô. Vamos brigar por causa de um, não. Essa situação do Gabigol. Porque gerou muita polêmica a festa de Vai aniversário comparar o Gabigol com o Zico? polêmico. Claro que não. É óbvio que não, mas Ah, é pela bom. polêmica da festa do aniversário do Da Gabigol. torcida. Porque a torcida foi protestar na porta do aniversário. Eu nunca critiquei festa de jogador em folga. Agora, dessa vez eu achei que ele errou em tornar público, querer fazer uma baita festa no momento ruim do Flamengo, só que você discorda. Você apoia esse aniversário do Gabigol? Ele tem direito de fazer o que ele quiser? Qualquer jogador tem todo o direito de viver a sua vida com a sua família, comemorar seu aniversário com festa, alguém festa. Sabe por quê? Eu, técnico, já aconteceu isso com um jogador, inclusive brasileiro, que ele comemorou a festa. Eu fui de técnico. Ele chegou lá no treino, não estava legal. Aí eu falei, pô, tu no treino hoje, cara, dorme aí e acorda sábado para jogar. Chegou na sábado, nós perdemos, ele não jogou nada. E aí, o que acontece? Ele saiu do time e pronto, você toma a decisão. Profissional. Cara, você é profissional. Você está ali, você tem direito de fazer o que quiser. Agora, em 2019, nós tivemos várias festas, vários jantares e ninguém falava nada. É. Não, mas aí é óbvio. Então pronto, Tá ganhando. Mas que pô. você tá falando era uma fase ruim. Não Mas é que pela fase festa, ruim? Não é pela festa, questão de fase ruim. Não existe fase ruim, existe o caso em si. Exato. Ele não tem hora pra isso aí. Cobra em campo, acabou. Cobra em campo, cobra no treinamento. Se o cara não tá cumprindo lá o dever profissional Até dele. porque quando o cara- E quem tem que fazer isso é a diretoria, são as comissões técnicas. Então comigo era assim, eu tava olhando, o cara tá lá, chegou. Toda razão. Ah, chegou de manhã e tal. Cara, não vai pro time, não vai jogar. Mas você não acha também que hoje em dia, porque Muita mídia, né? Sim. É isso, Também. rede social, né? Muita referência e tal. Todo mundo acha no direito de mandar. Isso aí. De invadir treino e achando que isso é que vai fazer o time ganhar. Rede não social. é. Então, não é. a rede social também fica enchendo o saco. Porque é o seguinte, quem é estrela de espetáculo? São jogadores. Sim. O jogador, ele pode fazer o que quiser no campo. Porque a gente está indo lá assistir os jogadores que estão lá. Agora fica, não, esse aqui falou tal palavra. Ele fez Nossa isso. senhora, Ele foi chato. ali, a comemoração dele não foi boa. Ele não fez uma comemoração como deve ser feito. Mas isso também é o próprio jogador e o próprio espetáculo que acaba se rendendo ao público. Que o público só tem que aplaudir até fazer calo na mão. E outra É que nem coisa. aqui neste programa. Ô, Emílio. A audiência que fala mal, a gente corta. Degola quem Ô, fala Emílio, mal. Tem que aplaudir até fazer calo O cara na é mão. contra, não vai no jogo. O maior protesto que tem é esse, não vai no jogo, cara. Ele é contra aquilo, a situação atual, não vai. Mas enche o saco na rede. Perturba. É sócio torcedor também. Agora vem cá. Ele paga antecipado. Tu já viu algum jogador aí no trabalho de outra pessoa? Pra encher o saco daquela outra pessoa? Com o contador Maurinho. Pô, não, o cara errou lá no trabalho dele, o jogador foi lá, tira fora, vai embora, não sei o que lá, não vai. Uma ótima Não vai, esquerda. cara. Não vai. Já teve algum jogador de futebol vindo aqui te criticar? Já teve? Opa, aqui? Ele é odiado. Mas aí já foram na tua Já casa. apanhou no te perguntar. estacionamento. Não. Aí não, pronto. Mas eu também não vou na casa dele, eu perturbo ele. Você Mas vê- é isso, cara. Quantas vezes você já não jogou com algum tipo de problema e ninguém falou assim, o Zico Pô, jogou porque... Joguei com quase fratura aqui no E pé. ninguém te pô. aplaudiu mais do que isso. Cara, Agora mas o cara é pode outro fazer festa. Pô, não pode Mas a rede comemorar social o aniversário. atrapalha Isso aí. jogador? Você acha que a rede social Para alguns atrapalha, para alguns atrapalha, eles ficam preocupados com isso. Hoje tem muita gente que está preocupado mais com a rede social do que com outras caramba. coisas. Com o que o nego tá falando. Sim. Teve uma Copa, numa última Copa de. Antes dessa. 2018, na Rússia, que estavam falando que não podia ter rede social pro jogador. Porque influencia, o cara fica trabalhando pra rede social. Hoje, marketing, sabe que o cara quer ir lá render. Você é a favor de quando tem uma Copa do Mundo, o cara não usar a rede social? O que você acha disso? Eu não vejo nada demais, cara. Não vejo. Eu acho que, pra mim, tem que estar lá tudo. Viver uma vida normal, sabe? O que eu acho é que você não pode deixar de cumprir as condições de trabalho que você tem para cada competição.
Certo. Então eu, por exemplo, nunca entendi a questão da concentração na seleção ser diferente da concentração que você tem no clube. Você vai para a seleção por quê? Porque pelo que você joga no clube, certo? Total. Sim. Então no clube, você às vezes vai a um teatro, você vai a um cinema, vai ver um show, tal, vai jantar, né? Sai. Tem a vida. No dia seguinte você treina de manhã e treina de tarde ou a hora que for. Aí na seleção não, você tem que ficar confinado num lugar, numa cidade, que você não pode sair e você tem que ficar ao lado de pessoas que têm outros costumes seus. Não mais pessoas. Sim. Mas, pô, você quer dormir mais tarde, o outro quer dormir mais cedo. Boa. Aí você quer ligar a televisão, o outro não quer. Por isso que o Romário pulava o muro. Então, cara, por que isso? E ninguém sabia responder. Aí hoje, nego, também, aí exagera demais, levam família, mistura tudo, entendeu? Então, filho no treino, né? É isso aí, então é o tal negócio, o mundo mudou e tal, mas no final... O produto é o mesmo, que é dentro do campo que vão te cobrar. Mas tem treinador que reclama, tá? Que fala que jogador não tem mais relacionamento do grupo em concentração porque ele fica no celular. Não tem mais uma amizade, não tem mais o que tinha antigamente. Quarto, hoje cada um tem seu quarto no hotel. É o Hotel 5 Estrelas. A gente tinha uma concentração que tinham 6. Nosso quarto era o famoso Maracanã. Opa! Aquele... Aí quando chamavam um a mais... Dá problema. Bota lá no quarto do Zico, tá tudo bem. Nego botava um colchãozinho lá, nego dormia ali e era uma resenha. E aí era sempre assim. Mudou muito, né? A gente tinha mais convivência, acabava o almoço, sentava ali na escada, ficava todo mundo conversando, contando história, piada. Eu acho que esse pessoal de hoje... número grande de 30 e poucos jogadores no plantel, que lógico, as competições que tem é necessário, mas vai ter, daqui a 20 anos, vai ter gente, pô, você jogou comigo mesmo naquele ano? Nem sabe. Acho que não. Ô, Zico, não lembro, não. Você tá falando da modernidade, você tem alguma crítica do futebol moderno? De futebol mais retrancado? Ou você acha que... Qual a diferença que você faz uma análise como o futebol era na tua época e agora? Porque hoje o futebol brasileiro... A gente tem poucos jogadores, batedores de falta. Qual é o batedor de falta, pilhado, hoje? Que é um Arrascaeta? Que nem é daqui. Não, um brilhante não tem. Aquele que faz gol todo jogo não tem. Eu acho que hoje tem uma coisa que precisa ser levada em conta. É questão, já falei isso com alguns árbitros, em relação à distância da barreira. Hoje a barreira está mais perto e com isso a bola está difícil de passar por cima e descair dentro do gol. Porque eles não estão respeitando, ou você bate por fora da barreira, por cima da barreira está difícil. Então, aqueles 9,15 metros não está sendo respeitado. O pessoal está andando, o pessoal está pulando, então as dificuldades são maiores. Goleiros hoje com muito mais envergadura, com mais tempo de reação, em termos dos treinamentos que tem, mas mesmo assim está faltando treinamento de falta. Zico. Isso aí você vê claramente que está faltando. Sim. Zico, eu ia te perguntar esse lado seu de dirigente de futebol. Se a gente pegar, todo ano sai o balanço dos clubes brasileiros. E quando a gente olha o balanço dos clubes brasileiros e compara com os europeus, principalmente, o futebol aqui é basicamente dependente dos direitos televisivos, que até muito pouco tempo atrás era da Globo. Então, a gente pode dizer que a Globo ou os canais de mídia acabam sendo donos do time. É diferente, por exemplo, do sistema europeu ou até do sistema americano em outros esportes, em que os clubes são donos da liga. O que você acha que deveria mudar para a gente avançar como clube? Se a gente pegar nos últimos 20 anos, todos os clubes do mundo evoluíram e os nossos não. Aqui a gente tem o Flamengo mais bem gerido, o Palmeiras mais bem gerido e acaba por aí. E aí a gente pode ver uma polarização disso daqui a 10 anos a continuar assim, pelo menos entendo dessa forma. O que eu acho é que, por exemplo, o Flamengo conseguiu uma direção que tinha muita credibilidade no mercado e aí conseguiu com mais facilidade, além da grande torcida que tem, bons patrocinadores, né? E conseguiu ter um retorno grande em relação a isso. A maioria dos clubes não tem toda esse torcedor para você fazer campanhas que o torcedor pode estar lá. Às vezes, em numa fase difícil ou numa fase ótima, que o torcedor aparece
e aquele de arquibancada. Mas em termos de ajuda ao clube, acaba sendo um número muito pequeno. E na Europa, a maioria hoje das grandes existe a sua franquia, o seu dono. Nos Estados Unidos é tudo na base de franquia, todos os esportes. E você vai ver o Manchester United, você vê os dois times da Itália, os dois grandes, o Milan e a Inter de Milão são donos. Até a Juventus. A Juventus, a mesma coisa. E aqui, pelo que a gente vê do Palmeiras, tem praticamente um dono. Também. Não sei como funciona ali, mas o que dá para transparecer é isso. Então, eu acho que essa questão é saber até que ponto. Por exemplo, Botafogo hoje, a transformação em SAF, tem que saber até que ponto isso vai ser benéfico para o futebol brasileiro. E é o que acontece lá fora. Manchester United, Manchester City, o Bayern, que talvez seja... Bayern e Barcelona talvez sejam aqueles dois que têm toda uma cadeia, uns sócios que comandam o clube, né, e que financiam aquilo tudo, e a organização de competições, né? Você vê que uma Copa do Brasil tinha as datas, mas você deixa para que em cima da hora decidir onde vai ser a competição. Um monte de jogo sem ser transmitido. Exatamente. Então é lógico que aí uma insegurança muito grande, que o torcedor sabe bem próximo do jogo onde é que o time dele vai jogar. Por exemplo, o que aconteceu agora, o Maracanã não está bem, aí tem que arrumar um estádio. O Flamengo teve que sair correndo atrás de estádio para poder Maracanã era bom quando tinha aquela geral de R$2. Você lembra aquela geral? Jogava bola na geral, né? Tinha que pular. Acabou tudo. Você vê, o Fluminense teve que jogar em Volta Redonda. O Flamengo parece que vai jogar em Vitória, não é? Então, mas é o tal negócio. Por que aconteceu isso? Será que um campo, um estádio não está preparado para uma chuva? Então alguma coisa vem de errado lá de trás. Então eu acho que isso tudo acaba complicando o torcedor. Você vê o que aconteceu na disputa da final da Libertadores, cara, do Flamengo. O nego comprou passagem para ir para onde? Para o Chile. Guayaquil. Aí não pôde. A última foi Guayaquil, mas não ia ser antes em outro lugar? Não, essa foi a de Lima, no Peru. Foi a de Lima, no final ia ser no Chile. Ô, Zicão, o transtorno que deu para todo mundo, para o torcedor. Então eu acho que isso aqui não é o Brasil, isso é a América do Sul. Conmebol, né? Comembol é uma baderna. Porra, gostoso. Eu queria ser da Comembol. Que vê um envelope embaixo. O nome já não ajuda. Vê um envelope embaixo no quarto. Em dólar. Isso, debaixo da portinha. Ô, craque, deixa eu fazer uma pergunta. Senhor. É uma honra, aliás, fazer uma pergunta. Deu moral, hein, lá na rua, hein? Não, nenhuma. Olha o galinha de taipas aí. Pegamos o elevador junto, tem uma história. Ô, Zico, você, assim... hoje o salário astronômico do jogador, humildemente falando, e eu sei que eu vou tomar essa pancada, eu acho que é uma coisa absurda. O jogador não tem que ganhar essa grana que está ganhando. Você sonha ainda com o futebol que o salário vai ser por produtividade ou cada vez mais os salários vão ficar astronômicos pela riqueza dos clubes? Eu sou de acordo que se o clube ganha, o jogador tem que ganhar também, cara. É ele que faz o espetáculo. Se o clube está conseguindo uma boa remuneração, né, uma boa cifra, consegue bons patrocínios por causa do jogador, por que não o jogador Mas ganhar? Você sabe que eu acho? Eu tenho um pensamento a respeito disso, que é um pensamento muito merda, mas... Vamos ver quanto eu tenho o direito de falar. Então, eu acho concordar. Eu sei que vocês não vão concordar. Vamos ver. Não, eu quero ver, vocês não concordam. Depois eu sou humilde, então, né? Eu acho que... O atleta pra gente hoje é o herói de antigamente, certo? Sim. Que é a seleção brasileira, que vai lá, que são os nossos caras que vão lutar pelo Brasil, pela bandeira. A gente gosta muito que o Brasil ganhe. Por exemplo, a famosa frase, a pátria de chuteira. Isso, né? Isso. Mas é verdade, porque aquilo dá um orgulho pra gente. Quando você vai, o cara fala, Brasil, pô, você vai pro Japão, o cara fala do Zico, pô, você fala, pô, é o cara do meu país. Você rouba pra você, você rouba pra você aquilo lá. Em muitos países, o Brasil era conhecido porque era o país do Pelé, né? O Pelé é o rei do futebol, graças à França. Que Leroy era o Pelé. Leroy. Precisou um francês...
O brasileiro, vocês são tão ruins da imprensa. Precisou um francês. O Pelé, um francês que batizou o Pelé de rei do futebol. Se dependesse da imprensa. Ia jogar pra baixo. Ia jogar pra baixo. Mas deixa eu só terminar. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, o Zico ele é um exemplo. Por quê? Porque é um cara de família, um cara que defendeu o Brasil legal. Quando você vê o Neymar, eu acho que ele não representa aquilo que o brasileiro acha que o jogador tem que ser. É o cara da balada, é o cara que tá lá na festinha, o cara que tá de brinquinho e tal, não sei o quê. O argentino vê o Maradona como um igual, ele torce pelo Maradona. A gente não tem isso pelo Neymar. Não sei se é pela atitude dele, se o tempo mudou, mas eu vejo assim. Eu acho que o atleta brasileiro ele é respeitado muito mais pelas atitudes dele do que pelo... Tem também a falta de identificação, né? Porque o Neymar saiu daqui novo. O Zico jogou aqui quantos anos? Você jogou no Brasil, eu saí né? do Brasil com 30 anos, pô. Isso também. Eu acho que isso... Clube de massa, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que é uma curiosidade boa, inclusive. Eu não sei se você vai responder. Mas pra gente ter uma dimensão. Por que não? Porque envolve a tua vida financeira. E eu pergunto, qual foi o maior salário que você já ganhou no futebol? Puta que cara invasivo. Não, quanto você ganha na Jovem Pan, irmão? Quanto você ganha na Jovem Pan? Você ganha hoje, mas eu quero saber pra comparar. Porque olha o que a gente tá falando. Tem que saber, você vai ter que buscar o quanto era a moeda da época. Tá bom, quanto valia. Tá bom. Você me faz a... Eu faço, Você pode responder um salário que você já ganhou no futebol ou não? Não precisa ser o maior. Posso. Eu em reais agora, vai. Eu ganhei, não, na época que eu fui pra Itália, por exemplo, o meu salário era $700 mil por ano. Era quanto? $700 mil por ano. Então pronto, 700 mil dólares. Em 83 que eu fui pra lá. Por ano. Se colocasse... Não, é menos. É menos. Hoje, $100 mil. Tá bom, tá bom. $100 mil, você que é um economista, não sei quanto era o dólar na época. Eu vou fazer quanto o Zico tem agora? Faz essa... Não. Porque o que eu quero Quantos carros populares ele compraria? Hoje é muito maior. Sabe qual é o salário? Vamos lá, Cristiano Ronaldo. Quanto? Hoje na Arábia. 80 milhões de reais por mês. Exato. Neymar, lá na Arábia. 37 milhões de reais por mês. O que eu quero deixar claro é o seguinte: olha o que esse cara jogou. Menos que o Luan ele ganha. Ganhava claro. menos que o Luan. Então, mas outra época, né? Então, mas aquela época... Hoje é mundial. Não, eu sei. Mas Entendeu? o que eu digo A gente não... você já pensou se você... Caramba, eu nasci na época errada? Não, de maneira nenhuma. Não? Eu vivo bem pra burro. Quanto eu estaria ganhando hoje, entendeu? Não tinha nada a ver. Não sei nem o que eu faria com essa quantidade de coisa toda. O Zé Ganância... 3 vezes. Ia me trazer tá muito problema. Talvez não traga hoje. Entendeu? Mas agora com essa questão de ir pra fora, se fosse... E eu não queria ir, vou dizendo pra você que eu não queria ir pra Itália, tá? Eu não tinha nenhum motivo pra ir pra Itália. Você preferia ficar no Flamengo? Eu preferia ficar no Flamengo. Então, se fosse nas condições atuais, um time da Europa te chamasse nas condições atuais, você fala, não, vou ficar aqui no Flamengo? Não queria. Não tinha nenhum motivo pra sair do Brasil. E vou te dizer uma coisa, eu só saí... É que o pessoal não entende o que era a lei do passe antigamente. Não sabem o que é isso. Para o jogador estar livre, você tinha que ter 32 anos e 10 anos de clube. Nossa, então, tipo Jovem Pan. Isso. Então, quando terminou meu contrato, eu com 30 anos, eu estava já com 10 anos de clube. Sim. Né? E com isso, eu ia ter que, se eu renovo por mais 2 anos, eu ia estar com 32 anos e totalmente livre, escolher quem quisesse. Então o Flamengo não ia ter um centavo se eu quisesse ir para outro lugar. Então foi por causa disso que eles me venderam, é oportunidade. Eu acho que a turma está encebando um pouco. Isso aí. Hoje não, hoje se o clube não renovar com você 6 meses antes, você pode fazer um pré-contrato com qualquer clube do lugar do que você quiser. Mas hoje você pega essa molecada. A molecada que joga hoje, que é, porra, sub qualquer coisa, já ganha 80 pau por mês, já tá com aquele foninho de ouro. Sem fio. Aquele foninho de da ouro. Apple. Já tá com o foninho Monster, ganhando 80 pau por mês. Com a bolsinha, Encostadinho. Bolsa Louis Vuitton. aquele cabelinho. Cabelinho na régua. É tudo papai. superstar. É outra época. o seguinte, é outra época. Você não tem ideia de quantos jogadores de futebol tem no Brasil. Das categorias de base até o profissional. Do Brasil inteiro. Se você for ver o percentual, você não chega a 5% dos jogadores que tenham aquele
patamar lá em cima. De toda uma categoria. Então, não você tem um funil brabo ali daqueles que vão conseguir atravessar isso. Sim. Então, não é aquela coisa, não é esse mar de rosas. Não é todo mundo, né? Não é todo mundo. A grande maioria fica pelo meio do caminho. Já na base. Já na base. Então, mas a base hoje, já porque tem o contrato lá na frente, já é amarrado. Aí tem essa multa que o valor tem que ser alto. O que aconteceu com o Neymar lá? E hoje, só o break. Eu preciso fazer o break tem alguns que ganham pouco, ganham menos, porque hoje você tem muita assessoria, então você tem que pagar empresário, assessor de imprensa, assessor disso, daquilo, é meio complicado. Fazer o break rapidinho, estamos batendo papo aqui com o nosso querido Zico, tem a resenha do Galinho na Panflix, na Jovem Pan, quinta-feira, 22h30, 10h30 da noite. Vai lá, Reginaldo. Ô, Zico. Calma, que você é muito rápido. Você foi muito rápido, aí o break. Aí não dá certo. Tem que dar um tempinho. Você tem razão. Peço desculpa pro Reginaldo. Acredito que agora a gente tá no break. Sim, agora sim. Tudo bem, Zico? Bom estar com você aqui no intervalo. A gente continua no ar aqui. O que você explica o jejum da seleção brasileira com Copa do Mundo? A gente vai igualar o que aconteceu em 94 agora. E qual é a sua explicação? Porque foi ampassando. Porque é fácil ganhar a Copa. Não é fácil. É um simples. Ganhar a Copa é a coisa mais fácil. Não, calma aí. O Tele Santana agora. Ele é técnico agora. Ele nunca jogou bola na vida. Ganhar a Copa. O velho não consegue bater um pênalti. Era goleiro. Deixa. Copa tem todo ano. O goleiro da Granja tá impossível agora. Deixa o goleiro. O Zete da Granja. Por que o Brasil está mais fácil agora? Veloso. Calma aí. É fácil ganhar. Por que o Brasil tá com jejum? O Emílio bate falta agora. Nunca jogou bola na vida. Porra, o Brasil... Rogério Ceni. Não. Rogério Sênior. O Rogério Sênior tá impossível. Ganhar a Copa é a você não coisa joga mais bola. Eu tô falando que quem já jogou... tá com jejum quem agora. Já jogou e quem já foi técnico entende. Porque ampassa... Porque é fácil ganhar. É Zico, teu nome? André, o problema é o seguinte, cara. A Copa do Mundo, ela é uma competição que você, quando chega na questão do mata-mata, você não pode errar, é erro zero. Se você errar, a possibilidade de você voltar para casa é muito grande. E aí alguns times acontecem de num dia não estar muito legal e hoje você não tem aquele favoritismo absoluto. Quer dizer, a última seleção que ganhou uma Copa do Mundo, o primeiro jogo ela perdeu para a Arábia Saudita, cara. Né? Que foi a Argentina. Que é time ruim, hein? Tá bom. E dependendo... aí teve condições de... Bom, acordou. Já na primeira derrota. Mas não tem um craque pra se botar. É torneio, pô. Torneio. Não tem um cara que resolve. Copa do Mundo é torneio, pô. Posso dar exemplo que não é torneio? A Alemanha, quando foi campeã em 202014, era um time que estava organizado. Me parece que o Brasil é um time... foi organizado. Foi organizado. Foi se organizando. O Brasil está se organizando? O que acontece é existem algumas situações na Copa do Mundo que são benéficas. Por exemplo, o Brasil começou, a última que ganhou em 2002, o time que ganhou não era o que começou a Copa. Não sei se vocês lembram, quando entrou o Kleberson, o time ficou organizado para aquele tipo de tática que o Filipão queria. Então, a entrada, você vê, a entrada baixa de um jogador. Ele mudou tudo ali, ele liberou o Gilberto Silva, liberou o Cafu, liberou o Roberto Carlos, o Edmilson encostava às vezes, né? Ou fazia um líbero por trás, ou fazia pela frente. Mas falta um craque para ser confiado. Não, mas não é por isso. É que não é. Eu acho que, a meu ver, nessa última Copa do Mundo, que o Brasil perdeu para a Croácia, que ganhou de 1-0. Isso. Quer dizer, ali você vê um erro, que foi um erro claro de posicionamento. Porque aonde foi o grande problema? Na lateral direita. Certo. Então, no momento que você faz um gol, cara, ali você não pode nunca mais, até terminar a prorrogação, levar um contra-ataque, cara. Você ganhando o jogo numa prorrogação. Mas a questão é se o Brasil estava se preparando. É essa a questão. Aí o Tite fez o quê? O Tite pegou um jogador com características mais defensivas, que foi o Fred, para justamente fazer aquilo ali. E foi ele que estava lá na frente. O goleiro. No jogo. Aonde ele devia estar atrás de não ter que sair. Não precisa sair.
Não tem Fica como lá, controlar o futebol, que você tá falando, é isso? E às vezes você não tem como controlar um jogador, uma ação do jogador. Ô, Galo, eu até entendo o que você tá falando, mas o Brasil não jogou nada nas duas últimas Copas. Não, o Brasil é ruim. Quem é? Mas ele tem razão. Ué, mas eu tô errado. Vai passar pano. Eu tô errado. Então quem Você vai passar pano. Quem perdeu pra Arábia e foi campeão, fez uma Copa maravilhosa. No final resolveu. Não fez. Mas ganhou, não ganhou? Mas o Brasil na Rússia... É torneio, bicho. O Torneio Brasil- assim. Mas aí você não pode jogar bem porque é torneio? Torneio não tem lógica. Muitas vezes não precisa tá jogar brincando. bem. É igual pênalti. Tá brincando. Não, deixa eu falar. Vocês não Precisa entendem de jogar futebol, bem. nem o Você Zico. tem que hein? não errar. Uma coisa é jogar bem é ganhar um campeonato de ponta a ponta. Não. Outra coisa é você jogar um torneio que você, num jogo, você pode errar e ir embora pra casa. Sim, de fato isso aí. pode acontecer. Esse é o problema. Mas você acha que diferença de uma Copa do time Mundo. do Brasil vem se preparando pra isso? Aquela que você tá falando? própria Itália lá, aquela própria Itália lá também veio cambaleando lá. De 82. Em 82 veio Alessandro, que jogou, cambaleando. inclusive. Eles classificaram porque fizeram um gol sem ter nenhuma vitória. E aquele time era espetacular. E era o melhor time da Europa. puta timaço. Era a base, que era a Juventus. Mas ninguém fala que vocês jogaram mal. Mas é totalmente diferente. Eu converso com ele. Não, mas é diferente. Não é exemplo, diferente, totalmente não. É diferente. futebol, é igual. Esse título, todo mundo fala que o Brasil mereceu ganhar. Verdade. Ponto. Todos os últimos Olha, títulos tá do nervoso. Brasil, Não adianta isso. ninguém falou que o Brasil jogou bem. Em 2018, por exemplo, teve um momento que, no momento que estava, que lembra que o Marcelo parece que se machucou. Sim. Tá? E o Neymar estava jogando pelo lado esquerdo. Tá? Então, quando o Neymar está o Marcelo, a característica dele é de ofensiva. Sim. E aí, o espaço do Neymar, ele muitas vezes tem que ir para o meio, porque o Marcelo chega. Certo. Tá? Quando entrou o Felipe Luiz, o Neymar cresceu, porque o Felipe Luiz não passava Não, tanto como passa o Marcelo. Então, o que aconteceu? O Marcelo voltou à escolha, tudo bem, escolheu ali. Agora, o cara estava voltando num jogo decisivo. O que o treinador da Bélgica fez? Botou as melhores jogadas em cima do Marcelo. E os 2 gols da Bélgica surgiram por ali. Isso. Não é que o Marcelo tenha jogado mal ou estivesse mal, não é isso. Mas é que o cara tá voltando, ficou aí 3 jogos sem jogar, não sei, ele usufruiu daquele espaço. Entendeu? Então, algumas situações, se você não tiver com atenção total no jogo em si, de erro zero, você vai embora. Não é questão de jogar bem ou não jogar bem. Copa do Mundo não tem importância jogar bem ou não jogar bem. Você tem que ganhar e pronto. Sim. É o que todo mundo quer. A Itália, por exemplo. Mas lembram da sua seleção por jogar bem. Exatamente. Mesmo não tendo Mas vencido. bom exemplo. são casos que, você tem no mundo da bola, você tem a Holanda de 74 e tem a Hungria de 54. E acabou. Mas não é, que aquela seleção dava olé. Mas lá com a Rússia, com a União Soviética também quase perdeu, caiu. né? Parou duro, não é fácil. Não, jogava ganhou de 3-1 da Argentina, mas vocês estão- dando olé. Não, a gente quer que ganhe dando olé. Não é que não é essa quer ganhar a Copa do Mundo O dando Romário olé. resolveu em 94 e acabou. Jogou bem, é a seleção mas que a gente não, lembra. Não jogou bem Acabou. também. Foi um Teve jogo nos sofrimento. pênaltis. Ronaldo e Rivaldo. Foi sofrimento. sofrido, velho. Não foi sofrido. Ô, Zico, 94. agora pegando a margem no que o Zuckerman falou, se a seleção está se preparando, tendo em vista que aqui no Brasil a gente tem mais de 60% de técnico estrangeiro, você acha que a vinda do estrangeiro para a seleção, você acha que dá uma organizada? Porque a gente tem muito jogador bom que está lá fora, o jogador de alta performance, você acha que está faltando um técnico para organizar a casa mesmo ou não? Mas não é necessidade de ser estrangeiro ou brasileiro. Nós temos brasileiros bons aqui, que podem ser até. O que eu acho é que você não pode fazer diferença do jogador que está jogando no futebol brasileiro para o jogador que está. O jogador que está jogando lá fora é mais fácil. Por isso é que tem muita gente querendo sair cedo, porque sabe que ele está sendo mais visto se jogar lá fora e mais possibilidade de jogar na seleção do que estando jogando no Brasil. Então eu acho que isso é que é um grande problema. Você não pode ter uma seleção brasileira com 26 jogadores, você tenha somente 3 que jogam no Brasil e os 3 são terceiro reserva. Só tinha o goleiro do Palmeiras, o Pedro e o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro. E eles não jogaram contra Camarões, que jogou todo mundo. Mas nós temos uma seleção brasileira, você acha? No Brasil? Perdeu de Camarões, né, bicho? Perdeu de Camarões. Eu quero ver se Se você, Perdeu de Camarões. Se você der uma condição para eles,
Passada a confiança, nós temos muitos jogadores bons no Brasil. Muitos jogando no Brasil. Agora, corre o risco de que ele jogar um jogo na seleção, vem aqui um cara e pega. Também. Você não vê esse Henry, que é 400 milhões vale o cara, né? 60 milhões de euros. 17 anos. Mas joga. 400 milhões. Não, 16. O São Paulo deixou passar. 60 milhões de euros. Muito dinheiro. O Hendrick. Então, isso aí é meio lavagem de dinheiro, não é? É meio lavagem, né? Desses rei aí. É óbvio que tem. Você tá brincando. Esses donos de clube lá na Europa... Os russos. O Jalim Rabé. O Jalim Rabé. Jalim Rabé e Volim Rabé. São dois irmãos. Mas o Jalim Rabé... Ele tem uma estratégia diferente. Isso, eles têm estratégias muito diferentes. Você trabalhou com o Jalim Rabé? Ele trabalhou com o Volim Rabé. Você não trabalhou? Você não trabalhou com o Volim pouco. Eu trabalhei com 3 lá, todos os 3 foram presos. Ô, louco. No Uzbequistão, na Grécia e na Turquia. Que coisa. Tudo lá para o Chilindró. Ué, no Shakhtar Donetsk, a história que tem lá com o time da Ucrânia. O cara não era o presidente, era um cara da máfia. Falaram, você quer ser o dono do clube? Quero. Então explode o carro do presidente, tá bom. Bum, explodiu o carro e ele virou o dono do clube. Do Shakhtar Donetsk. Brinca. Tem muito isso também. É perigoso lá fora. Tem que tomar muito cuidado. Qual o maior perrengue que você já passou fora do Brasil? Perrengue? Você falou, né? Tem esses 3 aí que já foram presos. Mas um perrengue que você falou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu fui demitido por um oficial de justiça na Grécia. Dentro de casa. Normalmente o diretor, o presidente do clube te demite. Aí veio o oficial de justiça me demitir. Putz, é uma meio-dia, porque eu disse o seguinte: eles, na véspera, me mandaram embora pelo site deles lá, alguma coisa dessa aí. E aí eu fui lá ter uma reunião, porque eu tinha uma multa contratual. Aí quando eu cheguei, o cara falava italiano. E eu levei até um grego lá, eu falei, se acontecer alguma coisa, tu fica aqui esperando. Fala em grego. Segura aí. Aí ele falou, outra coisa, tu tá indo embora, mas tu não vai receber nada daquilo que tá escrito no contrato, não. Aí eu falei, então tá legal, até logo, um abraço, não vou fazer reunião, não vai pagar, a gente se vê lá na FIFA. Aí falei pra ele, olha, você trata de mandar isso que você tá falando, mandar uma carta oficial que eu tô demitido. Senão amanhã, 3 horas, eu vou estar lá no treino. Para cumprir meu contrato. Aí, meio-dia, ele mandou oficial de justiça. O contrato. O senhor está demitido, assina aqui. Tudo bem. Legal. Saí de lá numa boa, sem problema. Recebeu, né? Recebeu. Recebi tudo. Tem a história do carro que você ganhou, né? Da outra do Catar é que eu fiquei mais apreensível, porque no Catar... Rabin, né, você para sair de lá, o Min Rabô lá. Jalim Rabé. O Jalim. Jalim ou Volim? Não, é porque tem o Volim Rabar. Volim Rabar. Tem vários enrabadores. Família Rabar. A família grande. É uma família gigante. Então, ele foi e lá você não pode sair sem a autorização do rei lá, né? Teu passaporte. Do Emir. E aí os caras diziam assim, você foi demitido, cara, agora vai ficar mais de um mês aí e tal. Aí eu falei, não, pode ficar tranquilo que eles sabem com quem estão mexendo. Eu vou ficar, eu sei que 2 dias eu já estava com todos os documentos acertados, tudo para ir embora. Quanto menos tempo eu ficasse lá, era melhor. Lógico. Para eles. E teve um caso o que me assustou, que o nosso preparador físico, o treinador que era da África do Sul, da Copa do Mundo, aquele que ganhou da França, acho que era um francês, ele morreu, ele estava morando nos Emirados, que é do lado, né? E aí o cara não pôde sair, porque ele morreu num dia que tinha 2 feriados lá, 3, então o rei tinha ido viajar e ele não pôde... Ninguém assinou, ele não pôde sair do país porque não tinha uma autorização. E lá era assim. Você podia estar com o passaporte, tudo, mas você tinha que ter autorização do rei. Então isso me preocupou um pouco. Vixe. Tá? Eu fiz uma entrevista com o Pelé, que ele fala que depois dele no Brasil... Eu sei. Vamos debate. Vai debate? Não, vai debate. Ele falou mal de você. Paulinho polêmica. Que o Pelé falou, depois de mim no Brasil, Zico. E foi recente, quando ele fez 82 anos, 81 anos. Ele falou que foi você. Como é que foi pra você escutar isso do Pelé, até porque eu te mandei, né? E você falou, caramba. E outra,
Milhões de gente. E outra, essa situação de dizerem, o Zico hoje não jogaria nada. O Pelé hoje não jogaria. Ainda bem que eu não jogo, né? Dá pra saber. Irrita essa comparação da galera de hoje em dia, que fala que no futebol atual vocês não jogariam porque a marcação é melhor, o físico exige mais. Nada. Ia fazer gol do mesmo jeito. Ou mais, Não né? adianta. Ou mais, porque tem mais besta Isso aí, hoje. Cara, desde o momento em que Deus te dá um dom, você vai se adaptar às condições de hoje. E ninguém jogou na Rua Bariri, o pessoal de hoje, jogou Conselheiro Galvão, jogou lá no Campo do Volta Redonda, próprio Maracanã. Gramado ruim, você diz isso, gramado ruim, bola ruim. Os caras, muitos não jogaram na terra, no paralelepípedo, na areia, então eles não sabem o que é isso. Sabe? Então hoje, com a estrutura toda, com esses campinhos bonitinhos aí que tem, né? Artificial. Tudo que é lugar. Camisa levinha. Né? Tapete daqui, tapete dali. Pô, na Inglaterra, então, aqueles campos de lá, o cara que dá na canela, ele tem que ir embora, né? O próprio Japão você pegou, né? No Japão, na Inglaterra, na França, na Alemanha, é tudo gramadinho lindo, né? Cara, como é que você vai ter mais rapidez para decidir a jogada? Você não vai ter dificuldade para dominar a bola. Eu lembro que eu fiz um gol contra o Paraguai, que eu sempre critiquei aquele defensor Del Chaco lá e tal. Uma porcaria de campo, buraco pra cacete. E a gente jogando partida de eliminatória lá, pô, não é possível. Hoje é um tapete, né? Você vê que hoje o Fluminense acabou de jogar, o Flamengo é um tapete. Aí, pô, o Leandro mete uma bola, aí eu saio na corrida, passei um pouco da bola, a bola picou assim, subiu. Aí eu falei, essa é da pelada. Levei no calcanhar aqui, dei-lhe uma pancada lá, paguei pelo que eu falei do campo ruim. O campo ruim me obrigou a fazer uma jogada. Mas você tem morrinho artilheiro. Vocês não acham? Ele fala da bola também. Hoje em dia a bola é feita pra ter gol. O que eu acho que tem que... As pessoas comparam hoje em dia o jogador da atualidade. Você vê todos os lances. A gente não pegou, por exemplo, o Ronaldo Gordo. O Ronaldo Gordo, o que esse cara jogou é que a gente não viu muito. A gente não viu você jogando na Europa, porque não passava aqui. Hoje em dia você liga a televisão, tem jogo, você assiste o que você quiser. Então não está registrado desses caras, dos Zico. Eu não vou deixar passar essa não, porque no campeonato italiano a Band passava direto. Não passava todos os jogos. Mas não avisava, gente. Entendeu? Não avisava. E passava 10 horas da manhã com como é que chama? Ainda tinha concorrência do Ayrton Senna, Nelson Piquet. Então era um negócio que você não via muito. Por exemplo, Romário também. O que o Romário fez de gol? O que o Romário jogou, né? Que são caras que jogaram muito na Europa. Jogava em qualquer época. Em qualquer época, a estrutura de treinamento. Hoje é tudo com CT, do bom e do melhor. O cara fica lá, tá cansado. Aí bota o músculo, preparador físico particular, em casa. Tem personal training pra todo mundo. Que isso? Não pode, você teria isso tudo também, hoje. A estrutura. A estrutura, entendeu? E aí, você sendo profissional, é o tal negócio. Eu tô começando hoje, é lógico que eu vou olhar pro Messi e o Cristiano Ronaldo, que são dois baita profissionais, cara. Os caras estão sempre em forma, sempre em condição ali. E por isso eles fazem, por isso eles são diferenciados. Qual o nome dos bordéis de cada país que você passou, que você assistiu o top 10 de casa? Ô, louco! Que é isso? Respeita a família. Não, jogador, bordel. Vamos lá, Japão, bordelzinho bom. Japão, o Nakata, pô. Nakata, Itália. Na Itália, Baggio. Bom, claro, da França, Platini. Não, bordelzinho. Da Alemanha. Tá falando de jogador, Jack. Bordel. Luzinha vermelha. Isso. Eu pensei que era eu falei Platini. Já, cara. O cara tem garçom com cabelinho. Ô, Zico. Só teve na Alemanha. Que imagina hoje, seleção brasileira visitando a rua pornô em Hamburgo. Nós fomos jogar lá, os caras, vamos levar vocês pra ver a rua, a gente de agasalho da seleção. Entrando pra ver os caras fazendo sexo ao vivo. Bermudinha sem cueca. Imagina hoje. Meu Deus do céu. Tu imagina hoje. Botando no Instagram, rede social. Tá vendo lá os caras lá sem caminho. Uma festa e tal. Mas nós fomos lá e ganhamos de 1-0. Aí, ó. Lá dentro. Outra coisa que ele fala, Emílio, que você falou de câmera, tudo, você falou, você vê como eu lembro das entrevistas que tu me deu, né? Ele fala, e antigamente também não tinha câmera em todo que é lugar.
Então você levava soco na cara, cuspe, porrada de tudo que é zagueiro. Ele falava, era outro futebol. Você viu? Você me deu um sorriso. Você viu que O começou a Você viu o lance da dedada aí aqui na América do Sul? Teve, no México. Teve? Foi no México? Foi. Não, pô, aquilo é um exame urológico. Pô, cara. E o VAR pegou, né? Pega, antigamente você levava porrada doidado e o jogo seguia. Ah, mas faz Os parte caras do jogo. pegavam né? areia aqui Sim. na tua cara, porra. Sim. Não era mole, não. A areia Vale que ficava na pequena área, né? No campo ali, Cuspia, pô. Era que nem dragão branco. O pessoal se assustou. Teve um jogo lá do Maracanã, do Vasco, que o goleiro era tudo areia. Pô, isso aí era normal. Era normal. Na nossa época, onde eu tinha goleiro, não nascia grama. Foi do Atlético Mineiro, o Você estádio sabe- novo do Atlético, que deu essa polêmica também. Você sabe que tem um documentário daquele Castor de Andrade lá, que era o presidente do Bangu. Puta, é muito bom É esse muito legal esse documentário. Esse documentário é muito bom que ele era... Pô, entrava com revólver, mudava o pé. Eu tava, né? Você é dessa época. É. Eu uma vez, eu tava falando isso, contando aqui pra ele. Né? Ele tá falando negócio de festa. Na antivéspera do jogo Flamengo e Botafogo, que nós demos uma forra de 6-0, sempre saímos eu, Jaime, Cláudio Adão e o Gil, com as nossas esposas. Então a gente tinha um restaurante lá chamado Carinhoso, a gente foi jantar, era aniversário de um deles. Aí ficamos lá um pouquinho e estava o Castor de Andrade, ele até pagou a conta da gente naquele dia. Bom. Aí, pô, ficamos lá, dançamos um pouquinho, isso era sexta-feira à noite, dançamos um pouquinho e tal, e aí vem um torcedor que era do Botafogo, ele falou assim, porra, vê se fica aí até as 4 da manhã, porque domingo tem jogo. Eu falei, não, torce pra eu ir embora agora, que se eu ficar até as 4 vai ficar ruim pra vocês. Esse cara, eu acho que ele nunca mais deve esquecer de mim, vai esquecer de mim. Aí, pô, fomos lá, saímos lá 1 hora, 2 horas da manhã e tal. Dia seguinte, com treino, concentração, chegou lá 6-0. Putz. Não adianta, cara. Isso aí, pô, quando tu é profissional, tá bem e tal, você pode fazer alguma coisa. Sim. Hoje, como é que você ia sair na sexta-feira no jogo? Todo mundo vai fotografar. Todo mundo vai fotografar. No inferno. E daí, como é que pode, jogador? É isso aí, cara. Tu lembra alguma do Castor? Desse negócio dele Do Castor, de mafioso, de entrar isso que ele falou dele entrar dentro do campo Com revólver, né? Contra o América. O juiz deu um pênalti contra o Bangu, ele entrou lá pro juiz. E mudou o pênalti. Não, teve o pênalti, mas aí depois ele deu outro. Deu outro. Pra compensar. Que aí tem o jogador que fala, graças a Deus ele marcou aquele pênalti. Ele agradeceu o juiz por ter marcado. Meu irmão tava jogando, meus irmãos, Edu, era Bangu e América no Maracanã. Tem esse documentário, eu não sei se é Globoplay. É da Globoplay. É muito legal. Castor de Andrade. Do Castor de Andrade, que é uma figura emblemática aí do futebol. É muito bacana. Pô, Zico, pô, obrigado, hein? Sensacional. Nem merecia. Sensacional. Autorizado para a cobrança da infração, Barreira ficando dentro da grande área. 33, 1-0 Escócia. Capricha, garoto, que o placar não é nosso ainda. Foi pro pedaço, Zico, mão na cintura, ripa na tulipa, timba na gorduchinha. E que gol! Contra a Escócia. Brasil! Esse aí é o Éder, não sou eu não, hein? Eu sou o Éder. Tô sabendo legal. O cara quis fazer uma homenagem. O do Éder foi contra a Rússia. Foi contra a Escócia. Brasil! Terceiro país! Vocês podem, meu povo! Outra vez a certeza volta a bater mais forte! Outra vez a habilidade, a técnica num toque sutil, num tudo aprisionado num instante parado no jogo. Zico, outra vez a poesia se fez presente em Sevilha num toque da gorduchinha, no toque magistral de Zico na cobrança da falta. Ele estava bem no jogo. Puta, arrepiou agora, hein? Osmar Santos. Grande Osmar. Tiro de Lulinho. Osmar Santos narrando aí, ó. Garotinho. Que é isso, né? Muito bem. Boa, Zico. Pô, obrigado por você ter vindo. É um prazer grande. prazer Pô, grande. sou fã de vocês aí já há anos. Boa, bacana. Sempre apreciando e agradeço muito de coração. Agradeço o pessoal aqui da Band, a gente foi da Jovem Pan, o pessoal nos recebeu muito bem. E isso deixa a gente com ânimo, com vontade de trabalhar cada vez mais. Boa. E lógico que poder passar um pouco da nossa história
através dos programas e levar grandes convidados. A gente sabe que convidados que dificilmente estão aí livres para dar. Não, mas só vai entrevista. gente boa. Ele manda. Resenha do Galinho. A resenha do Galinho é um papo legal. Agora tem uma coisa boa que vocês vão ver num dos próximos, quando for o Zé Aldo, vocês vão ver uma frase, quando vocês verem o cara fazendo assim. Aí, vocês vão dizer, depois vocês vão dar risada por que aconteceu isso. Zé Aldo, figura. Então vamos Nosso lutador. Grande Zé Aldo. Vamos acompanhar. Não pode deixar de assistir essa, não. Apanhou muito do Zé Foi Aldo. show. Já apanhei dele. É a resenha do Galinho, quinta-feira. 10 da noite. 10 da noite. 10 É da isso. noite, aqui na Quinta-feira, programação 10 da noite. da Jovem Pan. Resenha do Galinho aqui. Já mudou pra 10? Ah, não sei, aqui muda. Você escolhe o horário. É igual o Chaves. Não, e vem agora, vem uns recados aqui. Ah, ó. é? Olha lá o pilhadinho, ó. É igual o Tá bom. Chaves. O pessoal tava pedindo, bota mais cedo e tal. Mas fica também depois no Show de bola, YouTube, porque pra quem só tem cara bom, só tem... Ele tem moral, né, pra levar. Exatamente. E é um exemplo pra gente, é o nosso, né, Nosso a gente ídolo. respeita muito o Zico e esses grandes heróis. Amanhã eu vou gravar com o Leonardo, que tá dando a brecha pra gente, né? Vir aqui. Lindo, Leonardo, hein? Isso. E a cotovelada que ele deu. Cotovelada marcada, né? E o João Guilherme. É, categoria. O Leonardo Cantor. Não. Que João Jogador, Guilherme. pô. Pô, João Guilherme é o nome do filho dele. Leopardo. Pô, não é coincidente. Não, coincidência. Então, João Guilherme, eu pensei. Cantor, resenha do Galinho. Pô, o cara tem mais resenha do que o Leonardo. Pelo Eu amor achei de que era o Deus. Leonardo. O Leonardo A podia- resenha do Galinho vai vir no sertanejo, seu Ele animal. fala, Como é que vai vir a Vou resenha do explicar. Galinho? Leonardo Semana Leme. que vem, César Menotti e Fabiano. Isso, vai ser o sertanejo com os... A resenha do Galinho vai vir no entrevistar as bolas. sertanejo. É porque o filho dele se chama João Guilherme. Eu falei, pô, Miami e Maraísa semana que vem. Cantor Daniel. Filhado, e você tá aqui na programação da Jovem Pan, né? Você faz um monte de horário. Tem o Bate-Pronto, que é todo dia da semana, aí de segunda a sexta, de meio-dia até as 2 horas da tarde, no YouTube da Jovem Pan Esportes e na rádio. E aí na TV a gente tem o Canelada. O Canelada é um domingo. sucesso, né? Que é o pós-jogo. Graças a Deus. você tirou esse título do programa por causa de você? Eu tava pensando em nome engraçado e aí veio o Canelada. Você não dava muita canelada, Claro não, que né? não, eu sou um monstro na zaga. Eu te parei. Mentira. Então, Só fiz 3 aqui, ó. Ganhamos de 9. O Canelada é na TV Jovem Pan de 1 da tarde Muito bom. até as 3 da tarde no domingo. E no domingo também de 6 da tarde até as 7h30 Tem da um noite. timaço a Jovem Pan, né? Tem um timaço. Vampeta, Mauro um César, timaço. Flávio Prado, É. Bruno Prado, Nilson César, Vanderlei Nogueira, Fábio Piperno. É uma honra trabalhar com os caras. Boa. Obrigado, Zico. É isso aí, pessoal. Então vamos, entra lá, se você quiser seguir o Thiago, é Thiago Asmar, Thiago com TH, _ Asmar. É isso que é o Instagram do Thiago. Tem muitos seguidores também. Muito bem, vamos lá, Reginaldo? Então faz o break, por favor.